com Edson. Deus seja sempre louvado. Amém. Dou graças a Deus nessa noite, pelo perdão dos meus pecados, pela salvação da minha alma. Se for a Deus fiel até o fim, e daremos a vida eterna. Dou graças a Deus por esta preparação. A minha comum congregação é Parque Santa Madalena, aqui pertinho, e de onde Deus tem preparado diversas viagens para nós também, visitar a Irmandade, nossas famílias, e de onde final de semana estivemos em Campinas, ali na região de Hortolândia, Amanda, onde congregamos, e em nome da Irmandade do Parque Santa Madalena, trago e desejo levar a salvação de todos com a santa paz de Deus. Amém. Queridos, eu era um homem que eu não queria ser crente, quanto mais crente da congregação. Se dizia que na congregação beijava homem. Então, Deus fez uma obra na vida da minha esposa, e ela me convidava para ir para a igreja. Eu dizia que não ia, por causa desse empecilho. Bendito é o nome do Senhor. Mas eu fiz um trato com ela, devido à nossa vivência muito boa, de levar ela na igreja e deixar, não descia nem da condução. E na hora que terminava o santo culto, eu ia buscar, também não descia da condução. Mas um dia Deus criou um caminho diferente na minha vida. Bendito é o nome do Senhor. Ela foi assistir uma Santa Ceia no Jardim Planalto, novinha na graça ainda. Planalto, naquele tempo, o salão era para 400 pessoas, tomava Santa Ceia 1000. Então eu cheguei no Jardim Planalto para buscar ela, fiquei lá no carro. Não quis descer de maneira nenhuma, mas a coisa foi demorando, aleluia. Eu resolvi descer. Eu desci, entrei no ato da igreja. Quando eu cheguei no ato da igreja, eu falei com o saudoso irmão Luiz, que eu precisava falar com a minha esposa que estava lá dentro. Mas os corredores estavam tudo lotado, não tinha onde passar, colocar nem um pé. E ele, como o servo de Deus que Deus coloca nas portas para atender a Irmandade, Deus enche do amor e da caridade. Não é assim? Ele anotou o nome da minha esposa e mandou o servo de Deus anunciar aqui. Anunciou o nome da minha esposa e ela saiu com bastante dificuldade. Aleluia. Quando ela chegou no ato da igreja, conversando comigo, falou para o nosso irmão: irmão, arruma um lugarzinho para ele, que é a primeira vez que ele entra na igreja. Realmente era a primeira vez. E eu falei: eu acho que ela está doida. Como é que vai arrumar um lugar se não tem lugar nem para pôr o pé? Bendito é o nome do Senhor. Mas, irmão, naquela noite o Senhor estava criando um caminho na minha vida. O servo de Deus me colocou eu para sentar entre dois bombardão. Aleluia. Eu fiquei naquela condição, não prestei atenção em hino, no que se fazia, o que estava fazendo. A minha preocupação de sair dali no cedejado. Bendito é o nome do Senhor. Mas eu dou graças a Deus. Quando terminou aquele santo serviço de Santa Ceia, nós não conhecíamos o que era. Aleluia. Eu recebi um beijo de um lado, um beijo do outro. Aquele espírito foi embora e nunca mais eu tirei os pés de dentro da casa. São obras que o Senhor fez na nossa vida, congregando na nossa comum congregação. Sentei no meio dos músicos, solícito, sentei no meio dos músicos e fiquei ouvindo o que o Senhor ia falar. Aleluia. Mas o Senhor tomava um servo nas coisas de menino, que ainda era aqui 5, 6 anos, o Senhor estava falando. E eu falei assim: essa mulher foi falar alguma coisa para esse homem aí, e eu estou aqui dentro dessa igreja. Bendito o nome do Senhor. E o Senhor falava mais assim: olha, eu já te conhecia desde o ventre da sua mãe, quando você era um varão, seus cabelos pretos, você ia andar para muitos lugares, mas eu ia te trazer você aqui, e o Senhor te diz por essa palavra: a minha benção está sobre a sua cabeça, a minha palavra está sobre a sua parentela. Eu dou graças a Deus. E o Senhor dizia mais: abrirei uma porta na tua vida, e as bênçãos entrarão na tua casa, material e espiritual. Eu dou graças a Deus que essa palavra se cumpre na minha vida até o dia de hoje. Aleluia. O Senhor entrou, chamou os meus filhos, chamou o neto. Aleluia. O nome do Eterno. Eu estou glorificando o nome do nosso Deus.
Mas o crente é provado. Não tem jeito, porque quem reclama da prova, mas a prova vem para o crente, porque o Senhor quer testar nós. E nós estávamos congregados, às vezes nós quer pegar a palavra de provação, só de benção, assim, mas o Senhor mandou uma palavra e aquela palavra feriu o meu coração. Dizia: eu vou provar alguém que está aqui, mas eu vou provar que eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Saí lá fora, conversei com a esposa, falei: parece que essa palavra é com nós, né? Mas talvez não seja, porque nós estamos tão provados, não tem mais onde entrar a prova. Aleluia, nós estávamos passando uma prova, mas o Senhor nos amava, né? E ama. Chegamos em casa, a notícia: o Senhor recolheu a minha sogra na cidade de Barbosa Ferraz, estado do Paraná. A minha família é bastante grande, extensa, aleluia. E nós queríamos de carro, os amigos, parentela, falaram: olha, vai de ônibus, aluga um ônibus, a família é grande, não vai dirigindo não, devido à situação, à condição. Alugamos um ônibus, um turismo muito conservado. Saímos da porta de casa 20 para as 11 da noite. Quando nós estávamos chegando ali, entre Ibirarema e Palmital, aquela condução veio capotar conosco. Bendito é o nome do Senhor. Com toda a nossa família, minhas crianças, todos nós dentro daquela condução. Aleluia. Quando vieram fazer a ocorrência, perguntaram quantos tinham morrido. Aleluia. Saiu no jornal, lá naquela região de Cândido Mota, Assis: milagre do corredor da morte. Aleluia. Eu dou graças a Deus que Deus guardou todos daquela condição até o dia de hoje. Já chamou 17 para essa graça. Nós estamos glorificando o nome do nosso Deus. Mas para cumprir a palavra, nós não tínhamos dinheiro. Sobrou no meu bolso uma folha de cheque suja de sangue. Não tinha, minhas crianças não tinham calçado. Frio, 6 horas da manhã, que estava cortando de frio, garoa. Nós fomos parar na cidade Cândido Mota. Entramos dentro daquele hospital, ali na comunhão, debruçamos assim onde atende, e conversando com Deus. De repente, uma pessoa estava lá, uma alma testemunhada, disse assim: vocês são crentes, não são? Foram por misericórdia de Deus, nós servimos a Deus, a congregação. Ah, eu vou avisando de novo, eu conheço eles aqui. De repente, aleluia, aquele hospital encheu do nosso povo, da nossa irmandade, o ministério, os anciãos, diáconos, o alvo da piedade. Isso era na quinta-feira, aleluia. Eu dou graças a Deus, aleluia, que o Senhor apareceu, cumpriu a sua palavra, não deixou faltar nada para nós. Nós ficamos quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. O Senhor tomou conta de tudo e nós estamos glorificando o nome do nosso Deus. Eu dou graças a Deus, muitos milagres o Senhor fez na nossa vida, na vida dos meus filhos, da minha família. O Senhor nos deu 3 filhos, um casal de gêmeos, aleluia, e um moço, bendito seja Deus. Esse casal de gêmeos, vou contar, porque muitos anos que eu não congrego aqui, e estava eu há uns 20 anos que eu não congrego aqui, mas Deus preparou hoje, e esse casal de gêmeos, eles tinham desejo de ser selado com uma promessa. E gêmeos, os irmãos sabem, quando um quer uma coisa, o outro quer. Um foi internado, o outro também foi internado. Era uma luta desse jeito. Eu dou graças a Deus por eles, aleluia. Mas eles tinham esse desejo. Um dia, eles foram congregar. A menina falou assim: pai, eu vou congregar no Jardim Mimar. Minha benção está lá. Falei: amém. Falei: eu vou no Jardim Planalto. E o menino falou: vou para Sorocaba, com a mocidade. Espalhou tudo, mas para o Senhor cumprir a palavra, pode estar lá, pode estar aqui, pode estar longe, pode estar onde tiver, o Senhor faz aquilo lá onde Ele quer fazer, não é assim? Aí terminou o culto, nós chegamos primeiro, daqui a pouco chegou a menina, alegre, feliz, contente, subiu a escada. Deus tinha selado ela com a promessa, escravitude, bendito é o nome do Senhor. E nós alegres e tristes, porque não sabia o resultado do moço ainda. Mas quando o moço chegou, que veio subindo a escada, que ele já chegou, ele já tinha o desejo, né? E o desejo é bom. Quando ele entrou dentro de casa, ele falou: pai, Deus me selou com uma promessa. Bendito não. Eu dou graças a Deus que o Senhor passou lá, cumpriu o desejo daquele menino e o desejo nosso também, e nós estamos glorificando a Deus. Fica assim, na outra oportunidade, Deus dará graça, eu vim aqui, eu tenho um carro de obra, eu vou contar para essa irmandade.
que esse povo tem dentro do coração a fé para acreditar e também receber de Deus aquilo que Deus promete para cada um de nós. Então, graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Irmão Edson só não pode demorar 20 anos, mas irmão... Deus seja louvado. Agradeço a Deus por muitas obras que Deus tem feito na minha vida, sendo a maior delas ter me chamado nas águas do santo batismo, e me promete a coroa da vida eterna, se pela fé junto a toda essa irmandade nós formos firmes e fiéis a Deus. Dou graças a Deus por ter me selado com o dom de evidência de novas línguas, preparado uma das suas filhas para ser a minha esposa, e alegrado o nosso lar com uma criança, e o servo de Deus contando a obra sobre como selou os filhos dele com o dom de evidência de novas línguas. O Senhor já vinha colocando no meu coração esta obra, porque nós viemos de uma família muito humilde, onde lá em casa nós só orávamos, não tinha como fazer outra coisa, nossa brincadeira era brincar de cultinho, era orar, tocar, e assim o Senhor tem nos abençoado, e toda noite, antes de nós dormirmos, meu pai, a minha mãe, nós orávamos todos juntos, e naquela oração o Senhor sempre nos abençoava. Nós éramos em 5 dentro de casa, os 5 tinha que orar, então era toda noite assim. E uma das vezes, irmãos, meu pai toda noite fazendo isso comigo, ele colocava nós para dormir, eles dormiam no chão, numa casa de favor, e nós dormíamos no beliche, e ali meu pai vinha com a mão na minha cabeça, abençoava, orava por mim novamente, contava alguma obra, alguma missão que Deus fez. Irmãos, eu levei esse ensinamento do meu pai para dentro da minha casa. Louvado seja Deus, porque toda noite, antes de nós dormirmos, por mais que nós já oramos, por mais que nós já conversamos das coisas de Deus, o meu menino vai para o seu quarto, e lá do quarto ele grita: pai, vem me abençoar. É assim na nossa casa, irmãos. Ele não é ensinamento nenhum, mas é um costume que eu levei da minha casa, e até hoje Deus tem abençoado. E numa destas vezes, orando a Deus, coloquei a mão na cabeça dele, abençoei o seu dia, apresentei, ele tinha até uma prova para fazer, apresentei também. Dou graças a Deus que ele virou assim: pai, acabou a oração, ele falou: pai, quando passar um pouco, eu quero ser igual ao papai e a mamãe. Eu falei assim: como assim, filho? Como assim? Me explica. Ele falou assim: o pai começou a tocar cedo na orquestra, com 8 anos o Senhor me deu a graça de começar a tocar a minha flauta dentro da grande congregação, e ali o Senhor tem nos abençoado até o presente momento. Fazem 2 anos que o Senhor nos colocou como cooperador do ofício ministerial na Vila Aricanduva. Nunca tínhamos atendido um culto, pregado uma palavra, mas da música o Senhor nos colocou direto para ajudar a querida irmandade na Vila Aricanduva. E ali ele falou assim: eu quero ser igual ao pai, músico, e também quero receber o dom de evidência de novas línguas, com a mesma idade da mamãe. A minha esposa, com 9 anos de idade, congregando na congregação da Água Rasa, onde era sua comum, um dia ela estava sentada no mesmo lugarzinho de sempre, na lateral, brincando de pintar, de desenhar. Acabando a palavra, ela sentiu no coração, era Deus falando com ela já, fechou o caderninho, fechou as canetinhas, entregou para minha sogra, sentou. No que ela arrumou o véu, Deus selou ela com o dom de evidência de novas línguas. Uma criança, a pureza do coração de uma criança, ali ele ouvindo essas obras, ele falou que queria ser desse jeito. Irmãos, ali eu fiquei preocupado, eu falei: filho, ensinar música, o papai pode se esforçar e você também. Se Deus te dá o dom da música, o senhor pode fazer uma obra, mas receber o dom de línguas, não tem curso de inglês, não tem curso de francês, de alemão, o que vai ensinar é oração. A oração, o segredo é a oração e da glória. Dou graças a Deus, irmãos, que o tempinho se passou. Com 8 aninhos o Senhor entrou na música, colocou ele na orquestra, começou a tocar o seu violino. Tentei levar ele para a flauta, mas ele foi tocar violino junto com o vô. Dou graças a Deus que o Senhor abençoou ele. Começou a tocar num dia no ensaio, no outro dia na reunião de jovens. As portas se abriram e eu achei que ele tinha esquecido, mas ele falou assim para mim: pai, agora o Senhor vai me selar com a promessa. Irmãos, aquilo me deu um frio na espinha, porque pai e mãe, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, e ainda mais espiritualmente, eu não queria que a fé deles se abalasse. Falei: filho, nós temos que orar. Dou graças a Deus que entrou a pandemia, as portas se fecharam. Nós sempre gostamos de orar, sempre gostamos de visitar, é o que o Deus nos ensinou a fazer nesta terra. Dou graças a Deus que as portas se fecharam, mas no momento desta pandemia,
alegria que aconteceu, irmãos. Eu sei que não era certo, que não era correto, aleluia, mas é assim que o Senhor está permitindo contar, que foi a verdade. Aleluia, o desespero já estava grande no nosso coração. Recebi um telefonema de um encarregado de orquestra falando: irmão, precisamos buscar Deus, eu não aguento mais esse desespero. Aleluia, desde que o Senhor me colocou como encarregado, nunca mais o dom de língua se manifestou, porque o adversário fala que é coisa do meu ouvido, da minha boca, e eu não sei mais o que fazer, não sei se nós vamos viver o dia de amanhã. Aí, irmão, a comunhão tomou meu coração. Falei: irmãos, vamos se reunir então, pega uma casa ampla e nós vamos orar, vamos dar glória que o Senhor pode fazer uma obra. Irmãos, chegou o dia. Falei para o meu filho: David, vai se trocar, porque nós temos uma missão na obra de Deus. Os tempos estão complicados, mas nós temos que orar, nós temos que buscar. E ali, irmão, comecei a me trocar. Eu vi lá na sala ele chorando. Voltei e falei: Senhor, pesei a mão na minha criança, ele é uma criança ainda. Eu falei: filho, se você não quiser ir, não tem problema, é difícil o tempo, perdoa o pai. Ele: não, pai. Limpando os olhos com o braço, igual criança faz. Vai ser a minha primeira missão na obra de Deus com meu pai, e eu já estou sentindo Deus no meu coração. Ali, irmão, eu fiquei valente. Começamos a se trocar, terminou, vamos viajar. O Senhor colocou nós dentro de uma casa. Aleluia, o Senhor preparou que todo mundo começou na mesma comunhão, orar, cantar. O Senhor começou a visitar. Na oração, a filha do encarregado de orquestra que estava junto, Deus selou ela com o dom de evidência de novas línguas, selou o genro, selou outro filho, e foi selando dentro da sala algo que eu nunca tinha visto na minha vida. O Senhor descendo com poder e glória. Daqui a pouco o encarregado de orquestra começou a cantar em línguas, falar em línguas. O Senhor devolveu. Irmãos, a alegria tomou o nosso coração. Eu peguei o inário para começar a cantar. Eu olho para a minha direita, já estava vindo meu filho como um passarinho, cantando e manifestando o dom de línguas. E o Senhor cumpriu o desejo do coração da criança. E eu estou aqui no Jardim Ara agradecendo a Deus. É o desejo da criança começar a tocar e manifestar o dom de línguas. Quem sabe hoje o Senhor não derrama sobre as nossas cabeças, aleluia, esse dom maravilhoso. E um dia o Senhor preparou um batismo extra na Vila Aricanduva. Quando teve uma época, irmãos, umas 3, 4 batismos na sequência, o Senhor dava graça de eu ficar na presidência. O servo de Deus descia, batizava o enfermo, e o Senhor começou a fazer umas obras na Vila Aricanduva diferente, que o batismo extra, ele, ao invés de batizar só enfermo, batizava 8, 9, 11, e o Senhor começou a abençoar esses caminhos. E um desses batismos, o Senhor permitiu que o outro ancião, que está muito enfermo, oremos pelo servo de Deus, mas ele estava ali, e eu fiquei contente. Ele subiu, o outro servo de Deus ficou nas águas com o diácono, e pediram para eu estar ajudando ali. Irmãos, batizou o primeiro, o enfermo. Daqui a pouco eu vejo meu filho levantando, aleluia, foi se trocar. O Senhor me deu a graça. Eu sei que todo pai e mãe é feliz, mas, irmãos, eu sou muito feliz porque o Senhor me deu a graça de pegar o meu filho dentro das águas junto com o ancião, o diácono, e de Deus trocar a linguagem dele. E o nome de Deus está sendo glorificado. Irmãos, são muitas obras. E rapidinho para encerrar, uma outra que o Senhor colocou no coração enquanto o servo de Deus diácono contava. Não vai tomar muito tempo, mas um dia o Senhor permitiu que nós fomos fazer uma missão, uma viagem acompanhando os servos de Deus. E nessa viagem, irmãos, nós não tínhamos dinheiro, acabou a condição de pagar o pedágio, de pagar a gasolina, a prova entrou, a matemática nossa, irmãos, da terra não acontecia, irmãos. 1 mais 1 naquela prova não era 2, era -1, era -2, mas foi a permissão que Deus permitiu na nossa vida de nós passarmos, e nós nunca contamos para ninguém. E eu falei para minha esposa: filha, eu chamo ela de amor, não tem como viajar. Ela: não, mas Deus confirmou, eu não consigo ir, mas você tem que ir. E ficamos naquela comunhão. Cheguei um dia do serviço triste, provado, parei o carro na garagem,
aleluia, saí do carro, ela estava feliz na garagem, com uma caixa na mão. Eu falei: filha, amor, o que acontece? Ela: Deus preparou a primeira parte para você levar na missão. Eu falei: o que é isso? Eu olhei, irmãos, era uma boneca. Eu falei para ela, na minha falta de entendimento, irmãos, falei: amor, mas o pobre vai comer boneca? Misericórdia, eu não tenho dinheiro, vamos levar boneca? Ela, irmão, me olhou, já não era mais a minha esposa, era o anjo de Deus falando na boca dela, pregando para mim. Falou assim: olha aqui, eu estava andando nas ruas hoje e o Senhor mandou eu entrar num estabelecimento e mandou eu comprar uma boneca grande que fala. Eu abri minha carteira, só tinha R$30. Eu andei no corredor, o Senhor me mostrou uma placa: só hoje a promoção, boneca grande que fala, R$30. Ali ela viu que era Deus, começou a procurar, não tinha mais a boneca, tinha uma última na última prateleira. Ela pegou, me entregou e falou, já tomada por Deus, e fala assim para mim: e você fica na comunhão, porque tem uma criança que está orando, glória ao Senhor, que está orando, pedindo uma boneca grande que fala. Não entrega para a criança errada, irmãos. Ali o Senhor me fez pedir perdão para minha esposa, aleluia, dei um abraço nela, guardei a boneca. O Senhor multiplicou as doações, cesta básica, caixa de leite, bicicleta, e o Senhor fez muitas obras. Mas é que o Senhor mandou contar é só da boneca. Eu dou graças a Deus que no domingo de manhã encostamos o carro num lugar, uma terra, um terreno muito grande. Daqui a pouco veio um menino, irmãos, eu gosto de criança. O menino veio, eu não conhecia ele, eu joelhei na terra, abracei ele, fiquei feliz. Ele falou que o nome dele era Joabe. Aí ele falou: ô Joabe, louvado seja Deus, estou feliz de te conhecer. No que eu levantei, a irmãzinha dele viu que ele fez isso comigo, ela fez igual, veio correndo, me abraçou. No que ela me abraçou, o dom de línguas me tomou, irmãos, ali naquela terra, e eu não queria soltar ela. E o Senhor falou assim para mim: a boneca é da menina. Eu falei: Senhor, aleluia. Eu falei para ela: como você chama? Ela: Sara, irmão, meu nome é Sara. Eu não queria soltar ela, com medo de errar, irmãos. Eu falei: Senhor, me dá um sinal, eu não posso entregar a boneca para a menina errada. Daqui a pouco uma irmã acompanhando nós colocou a mão no meu ombro, falou: irmão Claudinho, a boneca não é para essa menina. Irmãos, eu levantei valente, é para essa menina sim, glória a Deus, entrega para ela. Ela saiu correndo, ficou feliz. Irmãos, foi feito o que Deus mandou. O diácono mais antigo daquela região do Vale do Ribeira, aleluia, ali do Barra do Chapéu, bateu o palmo e mandou nós entrar dentro de casa. Irmãos, tem uma obra para nós ouvir agora, aleluia. Daqui a pouco a mãe da menina começou a contar que ela estava passeando, andando, porque a menina pediu uma boneca na segunda-feira. Ela andou, pegou o dinheiro que ela tinha e comprou a única boneca que dava, pequenininha, uma boneca de pano, entregou para a Sarinha. A Sarinha falou assim: não, mãe, não é essa boneca, eu queria uma boneca grande que fala, mãe. Ali a mãe ficou triste, falou: Sara, vai orar, porque agora é só Deus, aleluia. E quando é só Deus, a coisa fica boa. O Senhor mexeu na sua inteligência aqui em São Paulo, preparou o último dinheiro, aleluia, entrou no último estabelecimento, a inteligência de Deus trabalhando, e o Senhor preparou que a boneca chegou até a criança certa. Mas a minha falta de fé foi: Senhor, eu não coloquei pilha na boneca, será que fala? Aí o diácono perguntou na mesma hora: Sara, e a boneca fala? Ela apertou a barriguinha da boneca, a boneca falou: você quer ser a minha amiga? E o nome de Deus está sendo glorificado. Não existe o impossível para o nosso Deus. Dou graças a Deus por tudo, perdoa o tempo tomado, rogo a oração da Irmandade, apenas quase 2 anos como cooperador do ofício, mas na certeza de que o Senhor há de nos ajudar, e junto de todos vós herdaremos a coroa da vida eterna. Por tudo, Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Essa noite, levando a presença de Deus, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito conosco até esse grande momento. E eu tinha muito desejo de congregar aqui, como o do meu cunhado. Eu sou da cidade de Andradina, irmãos. Não trouxe saudação, mas gostaria de levar para o bairro Estela Maris com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja grato a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Bom, diácono.
Irmão diácono de uma obra só. Deus seja louvado. Amém. Dou graças a Deus, primeiramente perdão meus pecados, a vida eterna que Deus me oferece, se assim formos fiel também. Dou graças ao Senhor, no tempo da minha mocidade Deus preparou uma das suas servas para ser minha esposa, nos ajudou até o presente momento também. Bom, a hora já passou um pouquinho, mas vou contar em breve palavra, irmão. Na pandemia, estava chegando em casa e naquela época minha sogra veio ficar com a gente um pouco, por conta minha cunhada trabalhava na área da saúde, devido à contaminação, e ela ficou em casa uns dias. E quando eu cheguei do meu trabalho, a minha esposa estava ali junto com ela, escutando um culto online, alguma coisa assim, e eu tomei meu banho, troquei de roupa, e para dormir já de pijama, e quando eu cheguei ali próximo dela, o Senhor me fez saber de atender uma família próxima de casa ali. Destroquei rapidinho, fiz um gesto para ela que eu estaria fazendo essa parte e saí, irmão. Deus preparou de fazer um atendimento, levei algumas coisas e quando eu cheguei, irmão, na comunidade, que eu buzinei o carro, veio um irmãozinho, 3 aninhos, o Joãozinho, veio correndo, irmãos, na minha direção e com o bracinho aberto já. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, nessa época da pandemia, né, não pode se aproximar, esse menino veio com o bracinho aberto. Irmãos, eu agachei, fiquei do tamanhozinho dele, abracei ele cruzou as pernas assim de mim, e não saltava eu levantei junto com ele. De repente veio a família, veio vindo um, vindo o outro. Eu falei, irmão, me perdoa, tua criança veio tanto alegre para me cumprimentar, e eu tive que abraçar ela. Não, irmão, fique em paz, aqui não tem problema. Servi a Deus o que Deus preparou na parte de alimento, que tinha necessidade ali, foi suprida. E eu falei para ele, irmão, agora vamos agradecer a Deus em casa, que a gente não pode entrar. Ele falou, não, irmão, não precisa entrar para nós agradecer a Deus. Eu fiquei naquele... Ele falou assim, irmão, vamos fazer assim, ó. Eu vou abrir a porta da minha cozinha e você vai ajoelhar na porta da cozinha e agradecer a Deus. Tá bom assim, irmão? Falei, tá bom, irmão. Se for desse jeito, nós vamos. E fiz isso, agradeci a Deus ali na porta da cozinha, da parte que Deus tinha feito, irmãos. E lá tinha uma menina de 8 anos, a Maria, e a hora que eu estava ali, ela pegou e falou assim para mim, irmão Paulo, escrevi um salmo aqui, irmão, aceita? Eu falei, aceito, ali o salmo assim, salmo 23, e eu olhei, elogiei a letrinha dela, bonitinha, tudo, pus ali e fui embora para casa. Mas na hora que eu cheguei em casa, a minha sogra, junto com a minha esposa, estava ali naquele culto ainda, destroquei de novo, coloquei o pijama, fiquei aguardando um pouquinho. Irmãos, de repente a minha sogra acabou o culto, que ela estava assistindo junto com a minha esposa, e falou assim, Paulinho, chama a gente de Paulinho, preciso que você orar para mim. Eu falei, tá bom, vamos orar. Fiquei do lado da cama, ela do outro, oramos a Deus, pedimos oração ali por ela, apresentei ela, irmão. Quando eu levantei da oração, a minha sogra falou assim, Paulinho, você não entendeu ainda, eu preciso de uma resposta de Deus agora, você precisa abrir a Bíblia e Deus precisa falar comigo. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Naquele momento eu falei, Senhor, de pijama, ler a Bíblia, o Senhor falou dentro do meu coração, pega lá aquele versinho que a Bíblia deu e pede para tua esposa ler, irmãos. Esse Salmo 23 é um salmo que acompanha a minha sogra desde o começo do caminho, e ela começou a ler Salmo 23, quando chegou no final, o Senhor falou assim para mim, fala para ela se ela precisa de mais alguma coisa. Deus libertou minha sogra também do que ela precisava ler. Irmãos, e quando nós estávamos ali, irmãos, na parte perto da cozinha, o fogão do lado, e na simplicidade, irmãos, o irmão me convidou, irmão, fica para jantar com nós. E eu olhei no fogão assim, irmão, eu olhei pouquinha comida, muito pouquinha. Eu falei, Senhor, nós precisamos fazer alguma coisa para essa família. Como que vai fazer? Não tem horas, irmão, no nosso ministério. Deus movimenta na hora, nós faz, não tem problema. Mas ali fiquei meio um pouquinho retendo. Liguei para um outro diácono, amigo nosso, falou, irmão, fui na casa dessa família, expliquei para ele, falei assim, irmão, vamos combinar assim?
o fruto que Deus preparar na nossa mão, nós vamos fazer essa parte junto com o irmão. Mas tá bom, irmãos. Irmão, no outro dia, irmãos, vindo do trabalho, quando entrei na rua da casa, um irmão, amigo nosso, fez sinal para mim, parei o carro, ele falou assim: irmãos, eu senti de passar um dinheiro por irmão. Eu falei: irmão, nós temos ensinamento para não pegar dinheiro, nós não podemos pegar dinheiro. Eu falei: não, irmãos, eu senti para você atender uma grande necessidade. Quando ele falou assim, o Senhor falou assim no meu coração: compra uma mistura e leva na casa lá. Glória a Deus. Irmãos, assim fiz, nem entrei em casa, fui direto para um mercado lá em Mauá. E quando eu cheguei naquele mercado, fui lá, comprei bastante coisa, uma mistura que eu achei que deveria comprar, lanche para criança, enfim, comprei tudo que precisava e estava saindo do mercado. Quando eu saí do mercado, que eu olhei para frente, irmão, tinha uma pizzaria. O Senhor falou assim no meu coração: compra 2 pizzas e Coca-Cola e leva para as crianças lá também. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, fui lá, comprei a pizza que pediu para comprar, comprei. Falei: Senhor, agora eu vou comer pizza com as crianças. Hoje eu vou entrar naquela casa. Irmãos, que alegria. Quando chegamos naquela casa, as crianças com aquela alegria, nos recebeu, já pegou aquela pizza. Irmão, foi uma alegria enorme. Eu estou aqui agradecendo a Deus também, irmãos. Também trago e levo saudação por onde vou passar, para saudar todos com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus pelo selo mais da promessa e por Deus mais a ter me chamado nas águas do Santo Batismo. Eu agradeço a esse Deus porque a qual estávamos em uma reunião para jovens e ele estava e nisso o servo de Deus mas a qual estávamos aprendendo virou e falou assim: quem não é selado vem aqui na frente. E naquela hora eu fui lá na frente e veio um menino marchando na minha direção e Deus ele me selou com dom de evidência de novas línguas e eu tô podendo dizer que Deus é bom na minha vida. Eu agradeço a esse Deus porque em uma idade de 7 anos de idade, depois do meu aniversário, nós fomos mais a congregar no culto à tarde e já ficamos pro culto à noite. A gente não sabia que era batismo. Meu pai chegou em mim e falou assim: filho, não fica aqui dentro não, fica lá fora. E de vez eu ficar lá fora, eu fiquei ali dentro, vendo as almas te batizando, e parecia que o meu coração ele ia puxar para fora. E nisso, eu entrei dentro daquele quartinho, os irmãos chamaram meu pai, eles oraram e falaram assim: irmão, eu não vou pôr a mão na obra, mas se o irmão quiser, o irmão coloca. Meu pai falou assim: eu não vou pôr. Ele foi lá na frente para me assistir, entrando dentro daquela água, minha linguagem se moveu mais novamente, e eu fui batizado em nome, e eu agradeço a esse Deus por ter sido batizado, e por Deus ter me dado honra. Eu não sou daqui, eu sou ali de Itanhaém, eu não trago mais a saudação, mas eu desejo levar para saudar todos nós com a santa paz, Deus. Amém. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Após irmãozinho, a liberdade está encerrada. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo Senhor da promessa, por o Senhor ter tido de misericórdia da minha alma e ter me chamado nas águas do Santo Batismo. Agradeço a Deus pelo cargo de auxiliar de jovens menores que o Senhor tem concedido nas minhas mãos, na minha comum, e pelo dom da música que o Senhor também tem me dado. Irmãos, em rápidas palavras, não queria levantar, mas o Senhor tocou fortemente no meu coração. Em menos de 1 minuto, bendito é o nome do Senhor, vou pedir para a Irmandade me ajudar na comunhão, porque em menos de 1 minuto eu vou tentar contar uma obra que o Senhor fez na minha vida. Eu agradeço a esse Deus, a qual mais ou menos 5, 6 anos atrás, bendito é o nome do Senhor, estava dentro da minha comum e tinha o costume de sentar atrás do banco do ministério. Naquela reunião de jovens não foi diferente, sentei atrás do banco do ministério. Aleluia, mas na hora da palavra, o meu cooperador de jovens não pôde ir, quem estava presidindo era o meu cooperador de ofício. Aleluia, na hora da palavra, o irmão virou e falou assim: aleluia, quem está com a palavra serve a Deus com alegria. Aleluia, ofereceu para um, ofereceu para outro, ninguém tinha. Ofereceu para mim, falei que estava em paz. Segunda vez, falei que estava em paz. Terceira vez, quando abri meus olhos, já estava em
cima da tribuna, bendito é o nome do Senhor. Ali eu virei e falei, Senhor, aleluia, me ajuda porque eu não tô lidando com qualquer um. Ali eu tô lidando com alma, bendito é o nome do Senhor. E ali naquela reunião de jovens, foi uma reunião de jovens muito abençoada, bendito é o nome do Senhor, a qual o Senhor tinha dado na palavra no Salmo 121. Aleluia, no término daquela reunião de jovens, teve o culto oficial, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, no término daquele culto, veio um irmão no meu pai, virou e falou assim, irmão, aleluia, posso ir na sua casa, irmão, permite? Ali meu pai permitiu, eu na maior alegria para receber o irmão. Quando o irmão chega em casa, aleluia, ele vira para mim, vira para o meu pai, aponta para mim, vira e fala, aleluia, irmão, não deixa mais o seu filho subir, aleluia, porque não foi Deus, a boca dele foi a carne. Aleluia, naquele momento eu comecei a chorar, aleluia, corri para dentro do meu quarto, prostrei meu joelho e falei, Senhor, aleluia, tem misericórdia, aleluia, fiz a tua vontade, agora o inimigo quer bater a minha alma. Aleluia, irmãos, eu agradeço esse Deus, a qual virei e falei, Senhor, aleluia, eu vou te pedir 3 sinais. Aleluia, o primeiro eu tenho desejo de congregar em tal localidade. Aleluia, ali passou aquela semana, no dia de culto que tinha naquela localidade, aleluia, era 3 horas da tarde, antes de eu orar, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, dá para a senhora me levar em tal localidade? Ela virou para mim e falou, filho, vai orar ao Senhor, aleluia, para ver o que Deus prepara. Aleluia, como sempre tinha um costume, 3 horas da tarde, estava de joelho orando, bendito é o nome do Senhor. Ali eu virei para o céu, virei e falei, Senhor, lembra daquele domingo o inimigo tentou bater a minha alma, aleluia, eu estou aqui triste, angustiado, mas eu vou te pedir assim, aleluia, permita de eu congregar em tal localidade. Quando eu estava orando, aleluia, uma irmã da minha comum telefonou para minha mãe, virou e falou, aleluia, irmã, sente de congregar comigo numa tal localidade. Eu agradeço a Deus que era a mesma localidade que eu tinha um desejo no coração de ir. Aleluia, ali eu já vi que o primeiro sinal já foi cumprido, que o Senhor estava me envolvendo. Aleluia, chegando na igreja, fiz minha oração em particular. Aleluia, triste e angustiado, virei para o céu e falei, oh Senhor, lembra daquele domingo? Falta mais 2 sinais, Senhor. Eu vou te pedir que o primeiro hino, aleluia, seja o hino 91, e que a sua palavra seja a mesma que o Senhor deixe na minha boca. Aleluia, no Salmo 121. Irmãos, eu agradeço esse Deus, aleluia, ali na comunhão, glória saindo da boca para fora. Quando o irmão iniciou aquele culto, que ele virou e falou, quem sentir pode chamar o primeiro hino. Uma senhorinha no último banco virou e falou, hino 91. Aleluia, aquele glória que saía da boca para fora, aleluia, já começou a sair da alma, bendito é o nome do Senhor. Eu agradeço a esse Deus na hora da palavra. Aleluia, o irmão oferecia para um, ninguém tinha, para outro também não. Ele chegou perto do púlpito, olhou no fundo do meu olho, quase no fundo da igreja. Aleluia, virou e falou, o Senhor me revelou a palavra no Salmo 121. Naquele momento o Senhor enrolou minha língua. Aleluia, me selou com a promessa. Eu estou podendo dizer que Deus é bom na minha vida. Não sou daqui, sou ali da Baixada, em Itanhaém, Vila Sion. Aleluia, os nossos cultos são de quarta, sábado e domingo, todas às 7h30, reunião de jovens 10 horas. Não trouxe saudação, mas desejo levar para saudar todos lá com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus, aleluia ao teu nome. Glória a Jesus. Aleluia ao teu nome. Glória a Jesus, santo é o teu nome. Glória a Jesus.